MKK Web Rádio. Horóscopo do dia. Libriano e Libriana, de 23/9 a 22/10. A lua vai renovar tua disposição e autoconfiança ao longo do dia e fará tudo parecer mais fácil. Esforço constante no trabalho, o desejo de fazer as coisas bem feitas. Teus superiores não vão esquecer o teu bom desempenho. A recompensa não vai demorar a chegar. Na paquera, a vida tem uma surpresa agradável para você. Se você tem alguém, experimente ir em lugares que não conhece. Isso vai quebrar a rotina. Cor pra hoje dourado. Palpites 29, 41 e 88. Salmo 88. Escorpião, de 23/10 a 21/11. À noite dê mais atenção à família. Não dê liberdade aos puxa-sacos no trabalho. Analise bem e verá que não são confiáveis. Na paquera, uma conversa aparentemente inocente pode ser o começo de algo extremamente especial. Fique atenta. Na união, se estão passando por um momento difícil, somente com calma e serenidade será possível reconstruir e restaurar o teu relacionamento. Cor pra hoje laranja. Palpites 15, 56 e 92. Salmo 133. Sagitariano e Sagitariana, de 22/11 a 21/12. Vai ter facilidade para mexer com o dinheiro. Explore os pontos fortes do teu signo e use toda a tua determinação para se destacar no trabalho. Terá tantos admiradores na paquera que pode até ficar dividida. No relacionamento, procure falar menos e ouvir mais. Cor pra hoje lilás. Palpites 21, 49 e 93. Salmo 37. No próximo bloco você confere previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. MKK Web Rádio. Horóscopo do dia. Chegando por aqui as últimas previsões astrais para hoje. Capricórnio, de 22/12 a 20/1. Você tem que pensar com muito cuidado antes de dar o próximo passo no trabalho. A exigência será alta, sobretudo a pressão dos colegas, incluindo o teu empregador. Fique de olho em tudo que acontece à tua volta. A 2, não deixe a incerteza tomar conta do relacionamento. Cor pra hoje, verde. Palpites 29, 38 e 51. Salmo 30. Aquariano e Aquariana, de 21/1 a 20/2. Pode ganhar uma grana de presente, herança ou gratificação. Se esforce no trabalho, a vitória somente virá com perseverança. Se você quiser deixar a solidão para trás, seja você mesma, receptiva e gentil. Na união, seja bastante carinhosa, tenha certeza que será recíproco. A cor pra hoje é rosa. Palpites 13, 38 e 93. Salmo 31. Peixes, de 21/2 a 20/3. Bom dia para avaliar tua vida, celebrar tuas conquistas e definir novas metas para o futuro. Não demonstre falta de conhecimento no trabalho. Não só a coloque em risco junto aos teus superiores, mas demonstra fraqueza perante outros colegas. Se você quer realmente conquistar quem deseja, veja a tua velocidade e ritmo para não pôr tudo a perder. No amor, use a tua intuição para captar o que o teu bem deseja. Você pode surpreendê-lo com muitos mimos. Cor pra hoje marrom. Palpites 21, 36 e 75. Salmo 9. E essas foram as previsões astrais para esta terça-feira. A todos um bom dia e até amanhã. Horóscopo do dia. Se aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom. Batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. A partir de agora, você fica com o programa Visões de uma Paranormal. A apresentação com a paranormal e metafísica Kátia de Gaia. Aqui pela sua MKK Web Rádio. Olá, pessoas! Como vão vocês? Tudo bem?
Estamos começando mais uma semana, hoje terça-feira, dia de muito conhecimento e compartilhamento aqui na MKK Web Rádio. E para vocês, eu quero deixar alguns recados que nós temos aqui para te passar. Primeiramente, você que está me assistindo agora, você quer a sua pergunta respondida? Então, #compartilhe. Compartilhe esse vídeo aí no seu perfil para que você possa ter, obviamente, a sua pergunta respondida, que será após o conteúdo, que vocês sabem que eu trago excelentes pessoas aqui para falar sobre assuntos incríveis. E também, Marcão, tá valendo ainda, né? O pessoal mandar aquele vídeo maravilhoso, né? Então, você vai pegar o seu celular, você vai gravar, em média, 30 segundos, o que a MKK fez por você. O que você ouviu aqui? Qual foi a pessoa que fez uma previsão e deu certo? O que mudou na sua vida a programação que nós temos aqui? Então, você vai gravar esse vídeo, vai mandar para o WhatsApp e, com certeza, você terá o seu depoimento aqui num... eu acredito que vai ser um vídeo bem bacana que o Marco vai fazer, que é o 982916790. Esse é o nosso WhatsApp que você pode enviar. Então, lembrando também que nós estamos já no mês de outubro e nós temos uma nova feira com data já marcada, dia 26 de outubro. Olha só, a partir das 13 horas, vocês já sabem que é a programação da Feira Esotérica, online ao vivo, onde você envia suas perguntas, compartilha e também assiste várias pessoas legais que estarão aqui fazendo o quê? Aquilo que você mais gosta, além do tarô, trazendo conteúdo. Lembrando que vocês agora podem nos assistir pelo Facebook Live. Oi, gente, tudo bem? Pelo YouTube ao vivo, pelo Twitter ao vivo e pelo site. Você pode enviar sua pergunta via chat aí pelo site. Combinado? Muito bem. Sem mais demoras, eu quero colocar aqui algo fantástico. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas gostam. Inicialmente, ele é um estudioso, pesquisador, é assim que eu prefiro colocar. Mas ele entende do que nós vamos dizer. Nós vamos falar sobre magia egípcia e eu trouxe José Alves. Obrigado, saudações a todos. Saudações aceitas, muito bem-vindo. Você sabe que para mim é uma honra sempre que nós nos encontramos, porque você traz um conteúdo especial, diferenciado e verdadeiro. E é isso que eu gosto na minha vida. Obrigado. Né? E eu gosto de compartilhar isto com os nossos ouvintes. Para mim também é uma grande honra falar de um conhecimento tão profundo, tão magnificente. É verdade. Né? E tão antigo, né? Tão antigo. Muito bem. Vamos falar então o que é a magia egípcia, para que a pessoa conheça. Simplesmente é o mais formidável, magnificente sistema mágico jamais concebido em todos os tempos e em todas as civilizações. Né? Um sistema mágico que habilitava o feiticeiro, o mago egípcio, a se transfigurar de um ente profano, mortal, para um estado supra-humano, autogerado e desperto. Simplesmente isso. Sim, tipo, né? Deuses, né? Sim. Manifestação do Deus. Sim, eu até tomo a liberdade de explicar que eu trato o assunto de cima para baixo. Né? Não é que eu não ignoro absolutamente o que é conhecido como os mistérios menores. Mas eu atuo assim com a forma da justaposição da pirâmide mesmo. Né? Não que os mistérios menores eles são absolutamente importantes também. Mas não pode se esquecer o fundamento. Eu estou aqui mostrando isso. Nós estamos falando da ponta da pirâmide. Não a base. Não a base. A ponta da pirâmide você pode, por exemplo, colocar a mão, que é o oculto, irradiando os quatro, né? Os quatro pontos cardeais, né? Que são simbolizados por 4 cidades egípcias, né? Muito bem. Você tem Heliópolis no sul, sim. Você tem Buto no norte, você tem Sais no oeste e você tem Mendes no leste.
né? Então, assim, tudo tem um significado preciso, né? E cada uma dessas partes ou cidades, ela tem a sua magia, a sua forma de expressar. Porque a gente ouvia muito falar dos sacerdotes Sim. voltados àquele Deus. Então, a cada templo, a cada cidade, existia uma forma de manifestação de magia. Sim, né? Toda magia, ela estava sob a tutela de um poder único e secreto, tá? Personificado na própria figura do faraó. Né? Sim, porque ele se considerava Deus e era assim que era feito. Sim, né? e era. Ele era o Deus vivo. O Deus vivo, exatamente. Então, assim, toda a linguagem egípcia, porque assim, é bom entender isso, que os deuses egípcios, Neteru, que é o coletivo, né, para deuses, eles são também uma linguagem de poder viva, se transfigurando, se interpenetrando, se autotransmutando o tempo todo. Né? Então, por exemplo, na escala dos mistérios menores, as pessoas, os fiéis, eles adotam os deuses do lado de cá de suas máscaras. No nível dos mistérios maiores, se opera atrás do espelho, com a linguagem de poder. Né? Então, é essa a intercambiedade, esse é o movimento dinâmico do processo. Sim. Bem, eu já te entrevistei algumas vezes, mas eu não pude chegar aos pontos ou algumas perguntas que eu quero te fazer hoje, porque eu tenho você só aqui para o meu programa. Eu gostaria de saber como que funciona a escala ou a hierarquia dentro dessa magia, né? Porque a gente fala de pitonisa, fala de sacerdote. Eu queria saber como funciona essa escala dentro de uma iniciação egípcia para você realmente se formar um sacerdote. Então, a iniciação, é boa pergunta, porque a iniciação egípcia, ela se dá através de um processo. Primeiro vamos entender uma concepção básica egípcia, que é o conceito do duplo, o outro, que na linguagem egípcia é o Ka. Sim. Né? Nós temos equivalentes em N tradições. Então, para os egípcios, a personalidade verdadeira não era o ente mortal, carnal, por assim dizer, a persona social, mas era justamente o duplo. Né? Então a iniciação, ela visa a iniciação egípcia a despertar e capacitar esse duplo, num processo que transcende as escalas das leis de causalidade do bem e do mal. Então, como se dá a iniciação egípcia? Ela se dá por uma experimentação de estados de existência, de outros estados de existência, através da transferência da consciência para o duplo. E esse processo, ele só pode ser realizado se o duplo, como supraconsciência, for o mestre da própria iniciação. Então ele atravessa os portais do transe, da loucura e da morte. Né? E desemboca no silenciamento dos pensamentos. Fantástico isso. Esse silenciamento, ele arranca o ente secreto das ataduras da carne e o transfere para uma dimensão de estranhamento que é um abismo de possibilidades infinitas. Só para você ter uma ideia de onde a coisa vai. Então, quando eu sustento a mestria e a superioridade dessa tradição, eu não estou brincando, não estou de brincadeira. Claro. Não estou com papo furado, né? E é uma coisa assim milenar, porque hoje, nos nossos tempos aqui, como Ocidente, né? A gente não entende isso. A gente fala de magia de uma forma muito simples. Isso. E lá era algo muito forte. Uma coisa importante é assim, a tradição egípcia, a linguagem egípcia, ela é entendida pela linguagem do coração. Né? Quando os egípcios se referiam a isso, é um processo que não está limitado aos processos meramente cognitivos, verbais, entende? É nisso, por exemplo, que a egiptologia simbolista se assenta. Ela vê o fundamento disso, ela não ignora. Né? Ela aborda, sim, a grande ciência da egiptologia, mas de um ponto de vista dos próprios egípcios, e não de uma projeção de nossos valores modernos numa civilização muito antiga e que se fundamentava em escalas de poder e mistério infinitamente superiores e estranhas para nós. Totalmente. Entendeu? Você tem que tirar tudo que existe de racional para poder ter esta prática, porque Sim. ela é totalmente sensorial. Sim, havia E muito espiritual. Exato. Os gregos conheciam, porque os gregos eles foram
grandes descendentes, a gente pode falar? Eles tiveram muita influência. Teve influência. Então, assim, teve mistérios egípcios que passaram para os gregos, né? Tá aí a maior prova disso é o hermetismo, que ele acontece já no final da civilização egípcia. Sim. Na era ptolomaica, porque Alexandre o Grande, ele move campanhas militares que vão modificar a geopolítica do mundo na época. Então ele vai unificar o Império Grego com o egípcio e vai fundar o helenismo. Sim. Então o hermetismo surge nessa situação, o gnosticismo, e eles herdam essa sabedoria que é muito mais antiga. Sim. Né? Eu enfatizo os níveis mais antigos do que o próprio hermetismo. Né? Por exemplo, eu não opero a magia egípcia de um ponto de vista meramente da magia ritual e cerimonial moderna. Eu pego ele nos fundamentos da feitiçaria. Né? No nível, vamos dizer assim, no nível do caos. No nível do caos. Por quê? Porque eu opero, sobretudo, com os mistérios de Sete. Embora eu também conheça e instrui as pessoas sobre os mistérios de Osíris também. Mas a gente pode falar disso depois. É muito conteúdo. É muito conteúdo, né? Mas é fascinante, né? Nossa, eu ficaria com você semanas, né? Você sabe que eu sou apaixonada. Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta mais focada. A gente vê que quando as pessoas falam de Egito, todo mundo se preocupa muito com os deuses. Então aquilo é o que eles queriam que a gente acreditasse, os pobres mortais, né? Sim. Mas os praticantes da magia, eles tinham outro olhar sobre tudo isso, que para mim era o caminho do desvio, não é? Caminho do desvio. O Deus Tote mesmo, ele afirmava que tudo é aparência. Tudo é aparência. Só é real na magia aquilo que é autogerado. Aquilo que não depende... Sim. Quando você vê a serpente, por exemplo, engolindo o rabo, ela representa, é um glifo para isso também. Sim. Que basta a si mesmo, né? Então, assim, os processos... É que é tanta coisa, eu fico aqui vasculhando nos arquivos da sua mente, né? O que eu vou falar que é interessante para pegar, porque né? para os egípcios, a nossa mente é o mundo dos mortos, é uma Sim. necrópole. Desta necrópole, você desperta os Kas, os duplos, a se unificarem na carne. Então tem todo um mistério de memória, de cadeia secreta do sangue. Né? Sim. Então, por exemplo, nós operamos no sistema egípcio com o mistério dos 3 S's. 3 S's. O que seriam esses 3 S's? Sangue, sexo e o sibilar, o sussurro, o sopro. Da serpente, né? Da serpente. O sangue é o próprio fogo do elemento mágico por excelência no corpo do homem. E o sangue permite... Sangue é vida, né? É vida. No Levítico diz, a alma da carne está no sangue. Então, isso vem dos egípcios também, interessante. O sangue ele permite que os vivos vão ao mundo dos mortos e que os mortos venham ao mundo dos vivos, por exemplo. Sim. O sexo, através dos processos tântricos secretos, ele permite a introversão dessa energia para a transmutação em poderes mágicos. Quando há essa introversão, cria-se um centro criador e devorador dentro do corpo do próprio magus, do próprio feiticeiro. Esse abismo criador e devorador, ele é um campo de possibilidades infinitas, que é manejado pelo mistério do sopro, do sussurro, do sibilar. Muito interessante. Através dele, o verdadeiro magus, o verdadeiro feiticeiro, arranca os mundos, os deuses, os entes, as entidades e as não entidades, e as manifestam no plano real. Muito bom, porque eu acredito... Para um verdadeiro feiticeiro não importa essas coisas, se existe ou não. Sim. Ele tanto faz uma coisa que não existe existir, quanto ele faz uma coisa que existe não existir. Entende? Sim, perfeitamente. Ele é capacitado para isso, né? E as serpentes, elas são hipnóticas, então Sim. elas têm esse poder. E essa questão do veneno, né? Porque você sabe que eu amo Cleópatra, né? Tudo que tem lá, Cleópatra 1, 2, 3, e infinitas Cleópatras. Sim. Mas assim, a questão do veneno, o que todo mundo conhece ali quando estudou. Sim, o faraó, quando ele morre, ele não morre por meios humanos e pelas mãos humanas. É bom você ter tocado no assunto. Vocês já devem ter visto na iconografia egípcia, Sim. que na fronte dos faraós tem uma serpente, uma naja, que é conhecida como Ureus, né?
É essa serpente que pica o faraó e leva ele pro outro lado do espelho. Né? Não importa que vicissitude aconteça na Terra. Não importa que aparentemente esse ser tenha sido morto em combate, por exemplo. Não importa. Tudo está envolvido nesse processo mágico, entende? A própria Cleópatra é emblemático, porque... Ela era uma iniciada. Ela era. Ela foi iniciada pelo sumo sacerdote Ficém Fitais. Sumo sacerdote Fitá. Entende? Sim. O cara que sucede o Ficém Fitais é o Fisiocênes, o filho dele. Né? Então ela foi iniciada nos mistérios de Bastet. Ela dominava todos os mistérios do erotismo, do tantrismo. Porque egípcio. O tantrismo egípcio ele é mais antigo que o indiano. Exato. Embora tenha controvérsias, mas existem provas disso. Existem. Né? Por exemplo, nós temos a cidade de Dendera, sim, que vem de Tentires, que significa da deusa. O local aonde o Sekhem, porque a Shakti, para quem não sabe, no tantrismo é o conceito para poder. Esse poder é personificado pela mulher. Exatamente. A mulher, ela é a encarnação do dinamismo perpétuo. Sim. Sem começo, sem fim. E o masculino é o vazio e o imutável. Então nós temos o diálogo e a cópula do imutável masculino, que é o vazio, com a não existência, que é a personificação da Shakti, que é o Sekhem. É muito interessante isso, porque quando vocês pegam a Cabala, essa personagem feminina, que é o lado feminino de Deus, ela chama Shekinah, ou Sherinah, se você pronunciar em hebraico. Pois é, na Cabala. Essas etimologias remontam ao Egito. Então, porque quem é a Shakti por excelência? É a Sekhmet. Por quê? Porque a Sekhmet, ela é aquela, os atributos dela, ela se define como aquela que é mais antiga que o tempo. Aquela que é mais velha que os deuses. Né? Dama da montanha do poente, dama da joia de esmeralda, senhora da guerra, senhora do sangue, mãe das carnificinas e por aí vai. Ela é o poder, ela é o olho, porque aquilo que as pessoas conhecem como olho de Horus, ele é chamado de Ujad. Ujad, em egípcio, é uma palavra feminina. Sim. Né? Aquelas voltas que você vê embaixo do olho, tem aquele, né, traçado assim, é um hieróglifo. Aqui. Isso. Né? Então, essa parte, esse ornamento de baixo é um hieróglifo que significa emanação. Então, Sekhmet, na forma do olho, ela foi emanada do Deus sem face. Olha que interessante. Muito. Se precipitou na terra. Né? E aí vai sofrendo, como eu falei antes, eles vão sofrendo transfigurações. Ela assume a face de Hathor, depois assume a face de Bastet. É muito interessante, né? É uma deusa muito forte, né? E voltando a que é a leoa. Isso. Só voltando a Cleópatra, nossa, toda admiração por essa mulher. Por quê? Ela permitiu que o Egito se fechasse com dignidade. Dignidade, não teve nada de desfile romano para humilhar Cleópatra, para humilhar um egípcio. Quem são eles para humilhar um egípcio? Entende? Ela saiu na hora que ela quis. Ela era descendente de reis. Ela é Ísis na Terra. Então, assim, tem que ter um respeito. Muito. Tem que ter um respeito. Eu sou apaixonada. Exato. Então, assim, é uma figura admirável. Então, é isso. Não conseguiram. Então, o Egito, ele se fecha, a serpente engole a cauda. É interessante porque no Apocalipse egípcio, as deusas, isso no final dos tempos, elas se transfiguram em najas e vão devorando a criação. E os deuses também se apresentam como serpentes. Né? Há um diálogo no famoso Livro dos Mortos entre Atum e Osíris, no mundo das sombras, no mundo no submundo e tal. E Atum afirma para Osíris, no final ele fala, só haverá duas serpentes. Ou melhor, só haverá Atum e Osíris na forma de serpentes. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que eles vão, inclusive, deixar suas máscaras de Atum e Osíris e ser serpentes. A serpente é o fundamento do caos, ela é o grifo da sombra, do vazio e daquilo que é inominável. Né? Todo o sistema egípcio está fundamentado no mistério da serpente. Né? De forma que eu posso afirmar que todos os deuses egípcios eles são configurações das escamas iridescentes da grande serpente. Fantástico. Entende?
José, e engraçado, né? O povo egípcio, ele é um povo que ele não vai para isso, porque a própria religião fez com que eles não enxergassem mais nada disto. Porque, o comum, a base. Sim, porque, né? exato, por exemplo, a pessoa que tem a mente... Impressionante. Uma pessoa, são dúvidas que são também, são perfeitamente razoáveis. Então, como é que uma civilização desse porte desapareceu? É aí que está a questão. Porque, assim, todas as civilizações, como qualquer ser vivo, ela tem um período de nascimento, florescimento, envelhecimento, decadência e morte. Sim. Né? A questão do Egito é que esse jogo, eles transcenderam esse jogo aparente. Toda a civilização egípcia ela é voltada para o mistério da morte. E para o que está além. Então, esse diálogo, vamos voltar àquilo que nós comentamos antes. O diálogo entre o imutável masculino e o eterno feminino, ele compreende essas escalas de mistério. O tempo para os egípcios não é como o tempo para nós. Lá é o lugar lá também é estranho. Exato. O tempo, não é? Muito. O tempo egípcio é um tempo sem tempo. É verdade. É o tempo entre os tempos, o tempo anterior ao tempo, o tempo do não tempo. Perfeito. E eles vivenciavam esse mistério numa presença imediata. Né? Então é difícil para quem foi condicionado pelo pensamento grego, racionalista e tal, apreender esse tipo de mistério. Só através de processos iniciáticos perfeitamente sérios. Né? E a gente consegue chegar nesse patamar hoje, sendo pessoas urbanizadas com um senso tão estranho. Dá pra gente fazer uma imersão nisso? Tá, eu sou a prova viva disso. Não, você é um ser à parte, desculpa. Mas nós, pessoas comuns... Então, seguindo paulatinamente, assimilando, porque assim, há necessidade de toda uma reorganização, uma justaposição das estruturas sensoriais para a apreensão desta linguagem de poder, que não é a linguagem vulgar. Sim. Né? Isso aí é uma linguagem secreta. Secreta. Por isso que existe iniciação. Então, mas aqueles que são... Tem muitos egípcios aqui, hoje, mandando pelo mundo. Pessoas que são eternas, que detêm o mistério das fórmulas secretas e se apresentam na Terra tranquilamente. Eles sabem disso, sabem do que eu estou falando, entende? Aqueles que têm essas marcas, lógico, a coisa é mais fácil. Mas mesmo quem não tem, eu garanto que pode sim tirar um grande proveito dessa sabedoria. Só de chegar perto dela já é um privilégio. Nossa. Já é um privilégio, cara, entendeu? Sem dúvida. E isso provoca transfigurações, provoca modificações para o melhor. Sempre por nível de excelência. Nunca para nenhuma forma caricatural, pejorativa, idiotizada. Né? O verdadeiro esoterismo, ele é como um punhal. Ele tem que fazer sangrar. E esse sangue tem que ser a prova viva da circulação dos mundos. Do mundo para o mundo dos mortos, do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Entende? Sim. Então, os egípcios, eles destruíram, por assim dizer, os feiticeiros, os magos, né? A parede dimensional que separa o possível do impossível, a ficção da realidade, não tenho dúvida, a luz das trevas. Né? O mais gostoso deles é que ninguém explica, né? Ninguém explica. Você vai explicar uma esfinge? Todo mundo lá. Você vai explicar uma pirâmide? Todo mundo. Não é? E cada dia mais descobertas. Sim. As tentativas de explicação, elas vão levar, lógico, se você tiver a firmeza de levar isso às últimas consequências, vai levar a um esgotamento e uma aniquilação da mente. E aí você pode apreender o que seja esse mistério. Você não pode sabê-lo, mas você pode vivenciá-lo, por exemplo. Eu quero que você fale como um iniciador de pessoas que queiram trabalhar com a magia egípcia. O que ela precisa? Ela vem até você. Como que as coisas funcionam? Por que diabos um velho feiticeiro egípcio ele resolveu aparecer nas redes sociais? Uma boa pergunta. Olha lá, hein, gente? Uma boa pergunta. Mas como, exato. Como funciona, Zé? Conta pra gente. Então, eu tenho avaliado aspirantes interessados em receber esse tipo de conhecimento. Né? De fato,
a única pessoa, e eu não estou falando isso com nenhuma pretensão, não é isso, né? Mas eu sou a única pessoa capacitada para ensinar a coisa da maneira como eu ensino. Tá? Tem pessoas muito competentes trabalhando isso também, mas é em outros níveis. Tá? Nesse nível específico, vai ter que ser através de mim mesmo. Né? Então, entre em contato comigo, eu estou formatando grupos para como é que é? 2019, isso, vamos. Para prescrever conhecimentos assim... iniciáticos, né? fazer parte de um grupo. Pragmáticos, conhecimentos pragmáticos. Eu não fico só na teoria. Eu não poderia estar falando as coisas que eu falo para vocês só como um teórico. Um sujeito que ficou... É claro que eu também estudo. Né? Eu estudo, estava falando com o Maurício. Eu estudo toda a parte acadêmica, toda a parte científica. Né? Mas, como eu abordo o assunto do ponto de vista sério da magia, eu vou bem mais além. Claro. Eu não estou... Exato, o meu conhecimento ele não é só de ordem... como é que é? Intelectual, racional. Então tem essa diferença, né? Bem, porque eles eram muito profundos, né? Uhum. Você pode falar... Uma coisa que me perguntaram, você pode esclarecer. Uhum. No Antigo Egito, nessas magias, existia também a imolação ou até mesmo o sacrifício animal e de pessoas? Porque muitas pessoas perguntam sobre... Claro, isso teve. As pessoas até podem ficar horrorizadas, mas na época era uma coisa perfeitamente normal. Existe um antiguíssimo ritual que eu acho particularmente maravilhoso, que é conhecido como hino canibal. Esse hino canibal, o faraó comia os deuses. Ele devorava os deuses e se elevava como esse Deus oculto e supremo, sem face. Entendeu? Tinha Mas isso de uma forma material? Quando nós falamos... Não, né? É material também. Material também. Claro que isso tem reverberações em múltiplos planos, né? Simultaneamente. Ele entrava em estado alterado de consciência através de alguma bebida, de alguma erva, alguma coisa? Assim, podia também ter, mas não havia necessidade de usar beberagem especificamente falando. A questão, quando nós falamos em termos de magia, tenham em mente uma coisa, né? Para o egípcio, para o feiticeiro, tal, que é desperto, esses conceitos, eles são mais materiais que a própria matéria e são mais espirituais que o conceito de espírito. Isso só pode ser, adequadamente aprendido através de processos de iniciação que permita você chegar à glória desse saber, ao privilégio de ter esse saber. Senão não vai conseguir. O máximo que acontece quando discutimos esse assunto é criar ideias abstratas, mas com intenso poder intelectual. Por isso que nós usamos a linguagem poética. A linguagem poética, visionariamente falando, ela ultrapassa o sensor psíquico. E eu consigo atingir, por exemplo, o coração das pessoas, o centro mais secreto de conhecimento e vivência da pessoa, né? Então, houve sim, por exemplo, era comum os servos, mulheres, escravos do faraó eram assassinados e viviam com ele, né? Isso nas épocas primordiais. Depois foi-se usando processos mágicos e isso foi sendo substituído por umas imagens que são umas espécies de pequenos sarcófagos chamados de Shabit. Shabit significa aqueles que obedecem, né? Então a coisa continuou, mas ela continuou, digamos assim, mascarada. Hoje é muito um processo mental que você faz com que... São neófitos? Uhum. Como que você... As pessoas que começam são aprendizes? Pode-se usar esse nome, aprendizes, neófitos, Né? Porque assim, ele tem que ter uma escala de conhecimento, né? Aí eles começam a desenvolver essa parte mental. Porque assim, por exemplo, Eu já querendo o curso aqui. É legal perguntar, porque assim, o sistema egípcio,
O sistema egípcio, ele é a base, o fundamento de tudo, inclusive, que rola hoje. Tá? Por exemplo, os magos cerimoniais, quando eles usam os nomes todos poderosos de Deus para comandar os anjos e os demônios, isso aí é egípcio. É exatamente o que os egípcios faziam. Né? E isso continuou na tradição ocidental. Né? Então, assim, existe uma determinada fórmula egípcia conhecida como fórmula do macaco divino, ou a fórmula das transfigurações, que você aprende a abrir as áreas adormecidas da mente, né, e conjurar. Você começa primeiro com o panteão egípcio, e depois você pode usar qualquer deus de qualquer panteão. Não há limite para isso. E você substitui o teu ego, tua persona humana, por uma faceta de um determinado Deus, poder que você está invocando. Só que aí você entrou dentro dele, né? Não é ele que está te comandando. Isso é uma marca, inclusive, original do sistema egípcio, né? Basicamente. Então, existem processos paulatinos, né? A coisa, assim, eu separei uma apostila ensinando, por exemplo, a abertura de vórtice. Você abrir um portal na estrutura da realidade e tanto hiperamplificar o poder da magia, quanto contactar espaços e dimensões, né, realidades extraespaciais, hiperdimensionais, né, muito legal, supra-humanas. Então é interessante, né? Não é papo furado. Não é, como é que se diz? Você falou invocação, conjuração. Os nomes que você diz hoje são utilizados muito em outras práticas, em outras magias. E principalmente a Kabbalah, ela pega muito disso tudo que você está falando. Pega, com certeza. Né? Ela foi muito na magia para poder... Também. Mas ela não é tão profunda. Porque assim, a Kabbalah, inclusive, se uma pessoa habilidosa, tá, com bastante capacidade, ela pode remontar os tempos e chegar nessas origens primeiras, até pode. Até pelos selos, alguma coisa assim? Porque assim, querendo ou não, existe um elemento egípcio implícito na Kabbalah. Né? Por exemplo, o ato de dominação, ele é eminentemente egípcio. Sim. É eminentemente egípcio, tá? Porque assim, na Kabbalah você vai ter uma amálgama de culturas com as quais o povo hebreu ele teve contatos. Por isso que eu costumo dizer que a Kabbalah, os ornamentos são médio-orientais, são mesopotâmicos, mas o fundamento é egípcio. Né? E o sistema egípcio, ele desenvolveu, como eu já até falei em outros programas, uma metamagia capaz de dominar todas as magias, todos os deuses. Não tenho dúvida. Então assim, até com a licença da palavra, não deixa de ser a primeira manifestação do que vai ser conhecido no século XX como a magia do caos. Né? Mas é a própria magia de elevação, de transformação. Porque o que era chamado de deuses, que são chamados de deuses, são máscaras cósmicas de poderes obscuros. Perfeito. No sistema egípcio é basicamente isso. Né? Tudo é velado. Por exemplo, os termos egípcios, eles sempre remetem a uma coisa que é sem nome. Né? Por exemplo, Amun significa oculto. Né? Então você vai chegar uma hora que você vai bater numa coisa que escapa da apreensão mental. Verdade. Né? Os egípcios, eles dominavam o que eu ia explicar agora há pouco e acabei meio que desviando mas eu estou retomando agora. Um conceito que os gregos chamam de silêncio egípcio. Silêncio egípcio. Os egípcios chamavam de silêncio da serpente, que é o poder de aniquilar as transmutações, as transformações do princípio pensante. Né? Silenciar absolutamente o pensamento. Como isso, então, gente? Olha que interessante, olha, isso é importante que eu vou falar para vocês. O processo que vocês conhecem até pela tradição oriental, como roda do Sansara, o processo reencarnatório, ele está intimamente relacionado aos processos do turbilhão dos pensamentos. Então, a chave para você escapar dessa roda é você conseguir a aniquilação dos pensamentos. Né? E os egípcios dominavam isso com uma mestria que não tem par. Né? Depois isso vai ser conhecido pelos gregos, por exemplo, como o silêncio egípcio. Isso vai também ser, digamos assim, passado para as tradições orientais. Os hindus, os tibetanos. Né? Aí, exato. A arte da meditação. Meditação, porque assim,
o que os gregos, o que os gnósticos chamam de anamneses, é recordar de si. Né? Mas essa recordação, ela não tem nada a ver com a mente no sentido ordinário. É uma outra categoria. Né? Porque assim, o ato de recordar também é criar. E pensar. Pensar, exato. Mas aí você domina o pensamento e não é mais escrava dele. Sim. É aí que está a questão. Fantástico. A diferença de valores. Na iniciação, há uma inversão de valores. Né? Você deixa de ser vivo na vida e morto na morte. Você se torna vivo na morte e morto na vida. Porque você assassinou a ilusão da máscara mortal, por assim dizer, do ente humano, e conseguiu a transfiguração num estado supra-humano. Basicamente, assim, resumindo a coisa, né, porque não dá para estender muito, é isso, né? Bem, José, eu vou te fazer um convite. Você vai ficar comigo. Sim. Eu vou fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco eu vou atender algumas pessoas que mandaram suas perguntas, até inclusive podem mandar para ele. Isso. Eu quero que você finalize esse programa com uma invocação com a língua, com a linguagem deles. Aí você diz pra gente o que veio pra você e depois você vai explicar no final. Pode ser? Tá. Vamos? Podemos ir pro intervalo, Marco? Sim. Beleza. Dias 13 e 14 de outubro. Primeira Paquetá Febre, feira de bruxaria e esoterismo, Com 8 estabelecimentos. hospedando gastronomia, expositores, palestras, workshops, terapias, danças, músicas e rituais. Para as terapias, Basta levar 1 quilo de açúcar, café ou uma contribuição mínima de R$5 para ajuda aos moradores de rua do Rio de Janeiro. dias 13 e 14 de outubro. Primeira Paquetá Febre. Apoio Rio Tour, Polo de Cultura e Turismo de Paquetá. Ateliê, Oficina das Artes, Ana Terra. Cerveja Paquetá. Cantina, Vira Canto. Mercado e Panificação Carecas e Fresco. Bodega de Paquetá E MKK Web Rádio. Informações pelo site www.febrepaquetá.com.br. Organização Espaço Duende Amarelo. Você acredita nos oráculos? Como tarô, bola de cristal, numerologia, entre outros. Então, a MKK Web Rádio, de terça a quinta-feira, tem a faixa da programação mística e esotérica. É isso mesmo. Venha participar, fazer as suas perguntas à nossa equipe esotérica ao vivo, pelo fone do ouvinte 11 3221 9515, WhatsApp 98291 6790, pelo chat em nossa página ou live no Facebook. Não perca tempo, é gratuito, só aqui na sua MKK Web Rádio. Muito mais rádio. Disparado em audiência. MKK Web Rádio. Voltamos aqui no programa Visões de uma Paranormal, comigo, Kátia de Gaia. E para você que está nos assistindo, eu quero fazer 2 convites. Primeiramente, eu quero falar sobre o ritual cigano de fartura com a energização cigana, onde eu, Kátia de Gaia, com Fátima Moral, minha querida parceira, que eu sei que ela mandou um recado aqui também para vocês, e juntamente com o astral cigano, cigana ametista, cigana Dália, nós iremos para este ritual no dia 12 de outubro, promover em sua vida uma grande mudança. Tá todo mundo reclamando que tá sem dinheiro, gente? Então vamos lá. Inscrição agora para o ritual. Até sexta-feira você pode fazer a sua inscrição e será muito legal, porque nós faremos uma energização cigana no final, 1 a 1, para que você leve essa energia compactada em você. Então, venha com bastante força, mas para isso você precisa fazer sua inscrição, tá? 11 991 18 5320. Outra coisa que eu quero também para você que está aí, vamos dar uma relaxadinha, vamos para o meio do mato, vamos para a natureza, vamos para a cachoeira.
dia 26, 27 e 28 de outubro, eu levo vocês numa viagem mística a São Tomé das Letras, em Minas Gerais. 3 dias muito especiais para que você relaxe. E muita gente me falou, e a eleição? Gente, releva. Brasil, ele vai ser tocado com você, então nós vamos para lá, depois nós vamos justificar nosso voto. Não tem problema, o importante é você votar no primeiro turno, tá bom? Quem sabe já é decidido no primeiro turno, né? Assim, desejo. Mas enfim, vamos para lá. Atividades maravilhosas, meditação, vivência. Eu farei alguns rituais bem legais na natureza, com você, com o meu olhar. City Tour, hospedagem, translado, nós sairemos aqui de São Paulo, não tem problema se você não é daqui, mas meu operador está à sua disposição agora para que você entre em contato e feche seu pacote até o dia 5/10. Telefone do Roberto Shiba da Hyper Travel é 2699-0920 e 98403-3838. Repetindo, 2699-0920 98403-3838. E, falando um pouquinho, na sexta-feira, dia 5, eu tenho um ritual onde, na verdade, é uma vivência com o tarô dos anjos. Hoje é o dia do Sagrado Anjo da Guarda. Nós tivemos os dias aí de alguns arcanjos no dia 29 e hoje é o dia de anjo de guarda. E na sexta-feira nós faremos esta vivência com o tarô dos anjos. Lá no Tatuapé, no Espaço Artístico e Terapêutico Malaica, você pode entrar em contato comigo no 11 991 18 5320, fazer sua inscrição. O valor de troca é muito, muito, muito baratinho e dá para todos, para você. Tanto essa vivência, quanto o ritual de fartura, quanto a viagem, preços promocionais e bem legais, tá bom? Sem mais demoras, vamos responder algumas perguntas. Você fica aqui comigo, José? Sim. Então vamos lá. E no final eu quero aquela evocação boa pra gente. Muito bom. Rodrigo Lopes Não, o nome dela é Maria Aparecida. Meu Deus do céu, quantos nomes tem ali? Deixa eu entender a pergunta primeiro. Eu queria saber se uma mulher que está no meu caminho e no caminho do meu namorado, se vai sair fora dos nossos caminhos. Meu Deus, por isso que eu me confundi tanto, né? Porque é uma coisa 3 aqui. Então tem a Maria Aparecida, né? Que é essa mulher que ela está falando. Na verdade, é a Maísa quem está fazendo a pergunta. E o nome do rapaz nós vamos deixar aí, porque já tem muita exposição. Essas perguntas, elas são muito... Vocês são muito corajosos de se expor assim. Meu Deus do céu! Mas eu sei que é o seu momento, né, Maísa? Então vamos ver se esta pessoa está aí no caminho de vocês. Ela está sim. As cartas respondem com muita franqueza que existe aí uma pessoa, infelizmente, atrapalhando a relação. E é importante que vocês limpem este campo. Mas mais do que isto, o seu esposo tomar uma decisão, né? Não é esposo, é namorado. Ainda bem, dá tempo de você tomar a decisão e não ele. Então, é uma coisa que vocês precisam conversar, porque as cartas me falam que isto é uma coisa que pode se repetir futuramente, até com outra Maria, de não colocar um ponto final nisto, tá bom? Isso é uma coisa, assim, muito simples de resolver. Primeiro, lide com seu amor próprio, com as suas qualidades e principalmente aquilo que você coloca como limite na sua vida. Eu não quero isso para mim, não admito mais. Tá bom? Muito bem. Boa sorte, Maísa. Segunda pergunta, Graci Kelly. Haverá uma reconciliação com o Anderson? Deixa eu ver as datas de nascimento. Perfeito. O pessoal fala de amor, hein? Nada que um bom pai de santo não possa resolver. Ou o mago egípcio. Na magia egípcia, o amor flui. Qual é a deusa? Tem Bastet, tem Hathor.
Claro, a magia popular é interessante, também é divertido trabalhar ela. Não há nenhum pudor. Adorei, é divertida. É divertido, porque é um ato lúdico também. Você está brincando com a grande ilusão. Então, não há nenhuma restrição de ordem moral. Para os egípcios não havia essa restrição moral dos cultos judaico-cristãos, né? Assim, então, era legítimo manejar as forças, os poderes, né? Tudo era considerado um jogo em perpétuo dinamismo, né? E existia aquela coisa, né, do casamento desde pequeno e tudo mais, né? Um dia eu vou te chamar para falar mais sobre essa questão amorosa no Egito, que eu acho que tem muito a ver algumas questões, porque realmente lá eles não têm essa censura que nós temos, né? Porque existem a questão árabe, ou a questão deles também, de várias mulheres, né? Naquela época os valores eram outros. Né? Não, continua. Não, sim. Lá continua, mas assim, não fica à vista. E aqui todo mundo tem ciúme. Não fica à vista, é outra coisa. Não, e mais do que tudo, né? A gente vê aqui como a gente eu não entendi a pergunta, né? Pra gente é um absurdo, aí é traição. Lá não, é comum isto, não é? Agora, falando da sua reconciliação, Grace Kelly, existe a possibilidade, sim. Eu só sinto que precisam algumas coisas serem mais esclarecidas, até mesmo no quesito sentimento. Não é uma DR, é uma paciência, uma tranquilidade para se resolver isto num tempo que, de repente, não é o seu, é o tempo necessário para que vocês cometam aí um passo positivo e juntos. E continuem esta relação. Afinal, são duas pessoas bem vividas, né? Nós não estamos falando com adolescentes. Então, vamos conversar sobre isto como se deve, não é mesmo? Muito bem. Diane Pinheiro, estão me perseguindo? E como está a minha relação? Eu acho que eu já respondi alguma coisa nesse sentido anteriormente. Me veio aí na memória algo parecido. Vamos ver aqui. Ou pode ser uma outra pessoa. Não é uma perseguição. Na verdade, eu sinto que você precisa trabalhar um pouco mais o seu senso crítico e também a sua autoestima. Porque quando nós chegamos num ambiente de trabalho e você chegou faz pouco tempo, você está mostrando o teu trabalho para o que você veio. Então é comum que as pessoas, algumas se tornem barreiras, outras são pontes. Então faça a ponte diretamente com o seu gerente, que é o que você está colocando aí, né, para que melhore. Então seja uma pessoa bem proativa, uma pessoa positiva, aquela que vai aceitar opiniões e sugestões. Eu não vejo aqui uma perseguição, tá? São pessoas que às vezes não têm capacidade e tentam minar as suas forças. Se você aceitar, óbvio que você vai passar por esse crivo, tá bom? Boa sorte. Seja você, menina. Nome: Mariana dos Santos. Desejo saber se o Alexandre irá me pedir em casamento. Olha, o pessoal tá querendo casar, hein? Vamos ver. Dentro da magia egípcia, a gente trabalha muito essa questão de oráculos, né? Mas o oráculo vivo, falando pelos deuses, não é isso? É diferente, não é? Tinha várias formas de água, divinação. fogo. Tinha. Usava-se... vísceras. Aquela lâmpada, tipo aquela lâmpada de Aladim, aquilo ali é muito antigo no Egito e se usava. Havia conjurações, acendia uma chama e recebia-se respostas. Às vezes podia usar uma criança também, um menino como médium, né, como oráculo. Ou o mais comum era ter um acesso direto. Ele fazia a conjuração ou através da chama, através de incenso, alguma coisa, o portal se abria e a entidade se apresentava cara a cara. Muito legal. Muito interessante. E a gente aqui esperando a holografia ainda.
Eles já dominavam isso. Né? Eu acredito que a gente se atrasou muito, né? Muito bem, vamos lá para a sua resposta, Mariana. Olha, o pedido de casamento não sai por hora, mas eu sinto que você deve trabalhar bastante as suas expectativas, porque todas as cartas são muito positivas. É uma questão de tempo, uma questão de aliado, até financeiro, para que isto aconteça, tá? Mas elas são muito otimistas, muito positivas. Então, para a sua resposta é sim, mas para o próximo ano, tá bom? Não cede não, menina, fica aí em cima, tá bom? A Flávia Cabral, ela compartilhou com amigos, muito obrigada, e ela quer uma orientação. Vamos lá. Ótimo. Flávia, aparece aqui uma energia muito boa de transformação, de melhorias, de mudança, novidades pintando. Eu só quero que você esteja um pouco mais tranquila, porque você está um pouco ansiosa, esperando respostas, esperando algumas coisas, e essa expectativa ela está sendo voltada para uma ansiedade. Então vamos trabalhar um pouquinho isto, porque tem coisas muito legais que estão por vir, como medidas financeiras e profissionais. Tá joia? Boa sorte aí, tá? Tudo bem. Agora nós chegamos naquela parte que o José Alves, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, ele fará uma invocação muito positiva. E voltada para que área da nossa vida? Bom, você mencionou agora que hoje seria o dia do anjo da guarda, é isso? Isso, proteção. Tá, interessante. Eu vou... o equivalente egípcio do conceito do anjo da guarda é um ritual conhecido como o ritual do não nascido, ou o ritual do acéfalo. Acéfalo é aquele que não tem rosto, não tem cabeça, né? Há traduções interessantes desse ritual. Uma das melhores é a versão de Aleister Crowley, né? Tem uma outra versão já feita décadas depois, já nos anos 80, pelo Frank G. Rippel. Eu próprio também tenho uma tradução pessoal, só que eu não publiquei ainda, que também ela é interessante porque ela é toda fundamentada nos mistérios ofídicos, né? Mas eu vou recitar uma fórmula que é uma contração abreviada, porque esse ritual ele é longo, tá? Então eu vou procurar recitar em egípcio e fazer a tradução. Antes disso, eu quero que você passe seus contatos. Tá. O WhatsApp é 982510298, né? Pode repetir pra gente? 82510298. Perfeito. Redes sociais? Esse é o contato para quem quiser. Facebook José Alves. Os meus telefones. Daí quem se reportar isso pode se dirigir aos meus telefones, contatos. Perfeito. Então. Desculpe. Agora você pode passar pra gente. Peraí, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. O telefone eu fiquei meio em dúvida. Gente, tem coisas que quando nós temos muita energia de magia, a gente realmente esquece o número de telefone. Eu também fiquei hoje pensando é isso mesmo. É 982510298. Isso mesmo. Perfeito. Ele atende, viu, gente? Tem cursos para 2019 imperdíveis e rituais também. Então vamos lá, vai. Primeiro em egípcio, né? Akadoa tofor beo bea kefo dodo nera fanutero nuk ponok satamom wainua nebdesher. Traduzindo, né, para o português: ultimal unidade demonstrada. Adoro tua onipotência, teu sopro forte. Deus terrível, inefável flor do nada, que faz os deuses e a morte tremerem diante de ti. Carne da minha carne, sangue do meu sangue, sombra de minha sombra,
meu eu secreto mais além do eu. Set, o oculto, Senhor do deserto, eu a ti adoro. Eu a ti adoro. E assim eu encerro esse maravilhoso programa com José Alves, que eu admiro tanto. Gratidão. Obrigado a todos. Volte sempre. Obrigado pelo convite.